Então tá bom. Pode começar, Cláudia. Então vamos fechar os nossos olhos e nos lembrar da figura amiga de Jesus e pedir a Ele que por mais uma vez venha nos encontrar, nos assistir, nos abençoar nessa noite de hoje. Amigo Jesus, nós estamos aqui com o objetivo de aprendermos os seus ensinos. Faça com que, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações sejam iluminados para que nós aceitemos as explicações espirituais. Te pedimos, Senhor, que os nossos anjos de guarda, os nossos mentores espirituais, responsáveis por esse trabalho, responsável por aquilo que devemos fazer, possam ter acesso sobre nós, permitindo, Senhor, a nossa iluminação espiritual. Estamos agradecidos pela oportunidade de hoje. Te pedimos, Senhor, fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Cláudia. Então, na quarta passada a gente falou sobre a oração da esmalha, em que o objetivo da oração era justamente auxiliar aqueles irmãos que estavam dormindo, que estavam naquele sono que era o sono sem repouso, que tinham seus pesadelos por conta das ideias fixas. E, na sequência, o capítulo 25, ele vai tratar dos efeitos da oração. Então, quando a gente vai ler esse capítulo, o André ele fala que a oração da esmalha, em continuidade, né, aos seus efeitos, ele fala que todo o recinto ele estava, então, tomado por uma claridade serena, doce e radiante. E que essa claridade serena, doce, ela era diferente daquela luminosidade artificial que ele havia observado. E também que flocos radiosos, quando ele observou isso, caía sobre os corpos que ali estavam, daqueles irmãos que dormiam, né? Então eles estavam enrijecidos, inanimados. E o André, ele demonstra naquele momento a admiração, porque o André ele não tinha tido a oportunidade de ver acontecer esse fenômeno no nosso lar, né? Quando ele estava lá. Então ele não contemplou esse fenômeno. E ele coloca também que os próprios corpos deles estavam ainda envolvidos, permaneceu o efeito da oração nos corpos deles, e era envolvido por um círculo radiante. Ele fala, né? Ele narra. E também a gente vê no capítulo falar sobre essas bolhas luminosas que se concentravam quase todas naqueles irmãos que estavam ali, sobre as frontes de todos, né? Imóveis. E o interessante é que o André, ele cita ali que eram múmias para ele não encontrava outra expressão para falar, a não ser de que eram múmias, né, que ele usou essa expressão ali, para se referir a esses irmãos, e que ele observou que eles começavam a dar o sinal, né, de vida, através da oração que havia sido feita, né? E então a gente vê também que o capítulo ele trata sobre a prece como um trabalho mais importante no círculo dos encarnados, mais do que a gente pode imaginar. Então, às vezes a gente pensa assim na prece como num automatismo, e isso a gente vem aqui falando a cada encontro, quando se toca na questão da oração, do nosso recolhimento, em que momento eu devo orar, mas às vezes a gente não está naquele momento que a gente espera, que é no lar, no nosso recolhimento, às vezes a gente está fora de casa, e aí como é que eu vou orar? Justamente a prece, ele aponta como de grande importância da nossa vida. Então, a gente precisa dessa prece para que a gente até se equilibre nesses momentos, né? Então, eles falam ali também que não há prece sem resposta. E que a prece, sendo filha do amor, ela não é apenas uma súplica. A gente não vai se valer da prece só para isso, né? E então,
A advertência também desse capítulo que foi muito importante colocar é que a gente faz a prece, mas a gente precisa também saber qual a nossa intenção, no que a gente está se ligando. E aí ele traz ali que os maus respondem aos maus nos planos inferiores. Então, existe a boa e a má, né? Como a gente sabe, a boa e a má intenção, muitas vezes, do nosso pedido, da nossa invigilância, imaginando que Deus vai atender o nosso pedido se a gente fizer aquilo desprovido de realmente do bem, né? Onde ele fala que a oração que vai seguir para Deus é justamente a que vai traduzir o bem, aquela que a gente busca a sintonia, a vibração superior. E outro ponto interessante é sobre essa prece impessoal, sem que a gente seja só aquela prece petitória dos interesses puramente materiais ou de caprichos nossos, que a gente sabe, né, que muitas vezes o que a gente pede não é aquilo que vai ser para o nosso bem. E mesmo assim a gente está pedindo. Então ele fala que essa prece dirigida às forças superiores sempre vai ter uma resposta imediata, né? E considerar também que em todo momento, e isso ali no capítulo ele traz também, que mesmo com as nossas lágrimas, as nossas dores, nunca a gente vai estar desamparado. Então, o nosso pensamento, o cuidado do nosso pensamento no momento da prece, e essa bondade que a gente vai estar emanando, a gente vai estar ali colocando, como eu coloquei aqui para que vocês visualizassem, o mérito e a confiança para o auxílio em nome de Deus. E isso vai ser a nossa rogativa, e essa resposta ela vai vir de acordo com o nosso merecimento. Então, quanto mais a gente intensifica esse processo de se esclarecer, de saber o que realmente a gente está pedindo na oração, de realmente não lembrar só dos nossos interesses puramente materiais, ou só a nossa, né, dificuldade, olhar que o nosso trabalho é servir. Então, quer dizer, quanto mais eu servir, quanto mais eu trabalhar na seara do mestre, não só em prol do meu próximo, mas do meu próprio melhoramento, do meu esclarecimento, maior essa conexão vai se dar, mais intenso, mais direto, né? Eu vou ter esse merecimento para poder estar recebendo esse alívio, essa resposta que a gente tanto busca, né? Então é preciso trabalhar, não como disse Jesus, nada, né, vem de acordo com as suas obras, né? Vai se conhecer cada um segundo suas obras. Então a gente não vai estar ali sendo atendido, e nem Deus vai falar, como o capítulo aborda também, ele vai vir como um pai e uma mãe atendendo a capricho do filho, simplesmente ali secar nossas lágrimas. Então, quer dizer, nós já vamos estar no auxílio ao próximo, a gente está se ajudando, mas também a gente precisa fazer esse esforço, a gente precisa querer isso. E esse efeito da oração, ele vai se dar de acordo com a sintonia. Então, não é a prece mecânica, como nós falamos, né, no início, não é simplesmente a súplica do nosso capricho, ou às vezes a gente pedir, tem pessoas que oram muitas vezes até para que o outro não se dê bem, né? Porque o teu pensamento já vai estar sendo direcionado para aquele irmão. Então, o cuidado e a vigilância que a gente tem que ter. E um ponto que foi muito importante, que o capítulo ele traz, é a questão de quando a gente resolve estar fazendo bem. Quando eu escolho a tarefa do bem, doa, né? Seja por meio de lágrimas, porque a gente sabe que na tarefa do Cristo a gente vai ter muita incompreensão, a gente vai estar ali se depurando, aparando as arestas, e a gente vai lidar com desafios muito grandes. Haroldo costuma dizer que é na base do sacrifício, é na base da lágrima. Ele diz que a gente não deve esperar recompensa, né? Compreensão dos demais. A gente simplesmente deve fazer. Por isso que essa frase final aqui, que eu quis apontar no slide, é justamente para que a gente entenda que fazer o bem não é
para mostrar que a gente está fazendo, não é para que a gente fique querendo o aplauso, né, do mundo. Então ele fala sem qualquer ansiedade. Em toda parte que a gente esteja, a gente vai poder estar fazendo e realizando esse bem. Mas ele pede que a gente não estacione, né? O Alfredo ele vai colocar ali, o Aniceto ele coloca, o capítulo traz muito claro a explicação para o André, para o Vicente, que não é a gente estacionar na exigência do resultado. Então ele fala que a gente tem que ter essa compreensão, esse esclarecimento e reconhecer que essa germinação, esse crescimento e o resultado pertence a Deus. Hoje até falava sobre isso, que cada um de nós tem o seu papel, tem a sua importância nesse movimento, o que a gente vai, que ideal a gente quer, qual é as forças que eu quero movimentar, que se eu estou conectada com Deus, como o Haroldo fala, que quando a gente ora, quando nós estamos orando, é como se fosse a internet. Ele diz, a gente está fazendo aquela conexão. Sem a oração, é como se faltasse a internet na nossa casa. O Haroldo trouxe esse exemplo, eu achei ele bem, bem apropriado para o assunto de hoje, do efeito da oração, que ele fala que quando a gente deixa de orar, ou a gente esquece, ou a gente não dá importância, ele diz que é como se a gente cortasse a internet do nosso lar. E aí a gente não tem aquela conexão com Deus, né? E a gente percebe ali também no capítulo que eles falam que nem todos ali, como a gente vê desses 1.900 irmãos que estão abrigados, mesmo recebendo atendimento diário, todos aqueles que estavam ali, e alguns, né, e esse número reduzido, que foi o número de 400 ali, ele fala que recebendo o alimento todo dia específico, é que aqueles 400 foram os que apresentaram a condição de melhoria. Então, eu volto àquela questão do remédio, que às vezes a gente está ali, o médico vai lá, a gente consulta, ele diz, ó, prescreve a medicação, toma em tantas horas, e aí a gente faz o quê? Sai dali, a gente esquece, ou deixa de fazer, ou acha que não deve. Então, a gente precisa saber que, como diz o Divaldo, cada um de nós vai precisar tomar nossa água, vai precisar ter esse momento do despertar. E entendendo principalmente essa questão de que a oração ela vai estar ligando a criatura ao Criador. Então, se a gente precisa do alimento da matéria, a gente mais ainda precisa do alimento do espírito, e que essa oração diária, de coração, desprovida desses interesses que eu falei no início, puramente materiais, porque a gente não deve esquecer que mesmo que a gente ore pedindo, agradecendo e louvando a Deus, nós estamos sendo acompanhados. Esse plano espiritual, esse plano que Deus tem na nossa vida, em cada uma de nós, é acompanhado pelos seus mensageiros. E às vezes a gente esquece disso, a gente planeja, muda aqui, muda ali, mas a gente sabe que, sendo a vontade de Deus, as coisas não vão acontecer da maneira que a gente imagina. E não é nesse pedido infantil, né, do nosso espírito ainda, da falta de clareza que muitas vezes nos toma conta, e desse capricho, é que a gente vai ser atendido. Muitas vezes a gente pede uma coisa, a resposta vem diferente, mas é a lição que a gente precisa, né? Então, esse capítulo ele foi muito rico, como o anterior, porque vê o pedido, né, da Ismalha, a humildade da Ismalha na sua súplica, mas ao mesmo tempo nos fala do quanto que a oração sentida e com amor, com esse entendimento dessa conexão com Deus, é que vai trazer para a gente esse fortalecimento, esses efeitos, seja no nosso corpo físico, por alguma dificuldade de saúde, seja, como nós falávamos antes até, nessa harmonia que a gente busca para lidar com a dificuldade. Então, é de suma importância que a gente pense que todo esse trabalho que eles estavam fazendo lá, e que eles esclarecem para o André e para o Vicente, é que eles estavam tendo a oportunidade de auxiliar. Então, que eles prestassem bem atenção naquele momento ali em que eles estavam servindo, né? Mas é lógico, ao mesmo tempo,
dando esse recado final de que a gente não se preocupe com a questão do resultado, porque esse resultado ele vai estar então pertencendo só a Deus, né? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês do capítulo de hoje, e fica aberto para os comentários de vocês. O que eu achei interessante nesse final do capítulo aí, que ele coloca, né, que a gente não, assim, vários pontos me chamaram a atenção, né? O primeiro é que o apoio, cada um apoiou de forma diferenciada de acordo com o seu nível, né? A Ismália, a que mais pôde receber, mas por uma forma, por ela ser assim mais bondosa, mais, né, um espírito mais evoluído. Mas todos eles ajudaram, né? Todos conseguiram extrair um pouco de luz. E o interessante também é que todos receberam, mas só que uns receberam menos, assim, é como se todos tivessem sido beneficiados, mas foram muito menos aqueles que realmente conseguiram, né, até se levantar, só foram 2. E ele termina o capítulo falando que mesmo diante dessas situações, a gente deve, né, semear a certeza de que todos vão ser ajudados e só compete a Deus, né, determinar quando que vai ser o momento de cada um. Então, eu acho que muitas vezes a gente faz o bem e não deve esperar, porque a gente, da mesma forma que a gente é imediatista para querer as coisas materiais rápidas, quando a gente vai no ponto de vista moral, a gente acha que, fulano está fazendo isso, amanhã tem que mudar, né? Ou seja, a gente incorre em erro em achar que a mudança, ela é assim rápida. Da mesma forma que para a gente não é rápido muitas vezes, mas a gente tem o egoísmo, aquela coisa do orgulho, de achar que com o outro tem que ser rápido. Então, ou seja, aí que entra todas as outras virtudes, né? A paciência, a compreensão e tudo mais, né? Que a gente vai exercitando, sabendo que uma hora vai chegar o momento que vai despertar aquela semente, né? Muitas vezes é uma coisa que a gente fala, mas a gente sabe que a pessoa ainda não está na condição ainda de digerir aquilo, mas que vai ficar como uma semente, né? Verdade, Marcelo, e bem colocado aí que tu fez sobre o agradecimento, ali que no final o administrador faz esse agradecimento pelo auxílio fraternal que eles exerceram, e ele coloca ali, né, que desde alguns dias ninguém havia se levantado, né, então que aquela intercessão, aquela união que até no início a Cláudia a gente falava, do grupo, da união que se tem, que mais pessoas juntas a mesma sintonia, algo, né, com certeza vai ser muito mais eficaz, né, porque a vibração vai ser intensa. Então ele faz realmente esse agradecimento para eles ali, né, no final. Mais alguém quer fazer algum comentário? Deise, eu vi que a Deise está aí também. Tô aqui sim, Regina. Eu fiquei pensando aqui nessa quantidade de almas, essa quantidade de almas não, de irmãos, né? 1980, nossa, muita gente. É muita gente, para tão pouco estar aberto a isso. verdade. 980 deles. E essa questão que o Marcelo falou também da receptividade, né? Mas o que ele também falou é que a ajuda para esse dela, mesmo eles não recebendo uma grande quantidade, eu entendi certo, Regina? Mesmo assim, vamos dizer, só 2 se levantaram, mas mesmo os que não conseguiram atingir tão grande feito, ainda assim andaram um pouquinho, né? Tiveram um passinho, receberam uma... Sim, ele fala daqueles flocos, né, que chegavam a eles, naqueles corpos ali, que ele fala, que estavam enrijecidos, escuros, né? animados, exatamente. Ele fala que penetravam, ele via penetrando nas células, mas teve o caso dos 2 que se levantaram e achavam que estavam bem lembrado desde essa parte desse trecho,
porque ele fala ali do espanto deles, né? Mas que o instrutor ainda disse ali que era preferível eles acreditarem que estavam tendo um sonho, um pesadelo, porque eles não iriam, né, ultrapassar aquelas fronteiras, né? Então, 2 levantaram, e esses 400 começaram a dar os sinais de vida. Então, quer dizer, tudo a seu tempo mesmo. Cada um é como o Marcelo ali colocou. Né, minha mãe dizia muito isso, né, pra gente. Deus não tem pressa, e cada um no seu momento, né, no tempo de cada um, do seu, devido até o seu grau, porque mesmo eles ali, o próprio grau de cada um, o André no capítulo anterior ele falava que ele e o Vicente também tinham uma luz mais enfraquecida, mas tinham. Não quer dizer, a Ismalha, como o Marcelo colocou aí, ela já tinha mais recursos. Então, não, a natureza não vai dar salto, é de acordo com a nossa, com o nosso crescimento, né, gradativo, assim. Então, vai da onde entra essa questão de nós colocarmos em prática tudo aquilo que a gente está tendo a chance, a oportunidade de aprender aqui. É só para esclarecer um pouco mais, Daisy, todos eles receberam apoio, né? Eu coloquei. Mas o que acontece muitas vezes é que nem no hospital, por exemplo, se você tiver tem uns pacientes que precisam só de um pouquinho de soro, tem aqueles que precisam de um pouco mais, entendeu? Então, dependendo do estado que tá. Então, muitas vezes o problema tá tão agravado é que aquela prece, ela vem, ela dá uma limpeza, ela ajuda, e aos poucos ela vai eliminando aquilo que trava o espírito na situação, entendeu? Porque muitas vezes são problemas no próprio perispírito do espírito que está bloqueando ele, entendeu? Ela colocou essas questões dos jatos luminosos que estavam a regiões de sombra, e isso tudo é no perispírito, né? Então, ou seja, aqueles que já estavam mais limpos, que já estavam conseguindo ter um pouco de raios de esclarecimento, de coisa, então ainda que um pouco confuso, é porque eles já estavam próximo né, de sair daquele estado. Tanto, Marcelo, que eles colocam ali também na questão dos uns que receberam sopro, né, curativo, cada um ali teve todos receberam, como tu colocou, mas cada um teve ali a parte que diferenciava de acordo com a necessidade, né? Era essa a minha dúvida mesmo. Vocês esclareceram, porque assim, a oração dela foi para todos. Aí, cada um recebeu de uma forma diferente diante da situação em que estava e do estado de elevação do espírito, não é isso? Isso. Tanto que a água efluviada ali que ele fala, né? A água, nem todos puderam, né? Tá recebendo, então, e realmente desde esse número nos chama muita atenção, né? Mas de toda forma, 400 ali tiveram a condição de apresentar a melhora. E nesse efeito da oração, ali o instrutor fala, né, que desde alguns dias não tinha alguém, né, eles não tinham se levantado. Então aqueles 2 ali já foram mais uma prova, né, do Uma quanto, vitória. do quanto o trabalho deles foi intenso e foi importante. Outra coisa que eu gostaria de colocar que veio na cabeça, essa questão que ele menciona também no capítulo, que a questão da vontade, né, de quem está orando e do conhecimento, que no caso da Ismalha eram maiores, assim, acho que pelo fato dela ser mais evoluída, né, ela tinha mais questão de amor. Então você alia o amor ao conhecimento e à vontade. Então, se você consegue fazer mais em termos de como auxiliar, né? Então, assim, isso a gente também sempre tem em mente. E outra coisa que a gente pode aplicar para o nosso caso também, muitas vezes a gente sabe de alguém que está, por exemplo, quase para desencarnar. Então, isso acontece muito. E aí a gente vai fazer uma prece, né? O que a gente faz? A gente faz a prece, não é que para a pessoa desencarnar logo ou para não desencarnar. Ou seja, a gente vai fazer a prece conduzindo as nossas energias. Lógico que a gente sempre faz aquela coisa, né? De que possa, né, se recuperar, que possa. Mas muitas vezes, dependendo da situação, aquelas energias podem até ajudar ao próprio desenlace pelo próprio merecimento do espírito que está desencarnando, né? Então, ou seja, a prece ela sempre vai ter um resultado positivo, né? A gente pode, logicamente, eu estou fazendo uma prece pela minha mãe, né? Está numa situação de quase desencarne. E a gente sabe de vários casos que o espírito já está desenganado pelo médico e não morre, vive muitos mais anos.
Então, ou seja, tá na mão de Deus decidir o que vai ser feito, né? A gente sempre pode, logicamente, pedir, mas a gente também sempre tem que fazer com aquela certeza, assim, de que é a vontade divina, né? E que as nossas vibrações de amor possam ser ajudadas em prol do bem dessa pessoa que está passando por um momento difícil. Como o Pai Nosso nos ensina, Marcelo, e Jesus deixou essa prece, inclusive nela diz, né, que seja feita a vossa vontade, não a nossa. Então, para que a gente perceba, né, o quanto a gente precisa se curvar diante da misericórdia divina e saber que Deus sabe as nossas necessidades. Ninguém está fora, né, ninguém está não sendo acompanhado no seu planejamento reencarnatório. Não só quando a gente está se planejando para reencarnar, mas também aqui, depois que a gente está aqui vivendo como encarnado, tendo as nossas dificuldades, a espiritualidade continua. Imagina, considerando que a gente já reencarna tendo esse anjo protetor, esse anjo guardião, esse espírito que está nos acompanhando, é só a nossa realmente vontade, como tu colocou ali, consciência, eu diria também, o nosso papel é no que a gente quer, né? Se ligar e valer sim desse benefício da prece, porque é ela que vai nos ligar, é ela que vai fazer essa conexão, como diz o Haroldo, né? E nos fortalecer, naturalmente, né? Isso foi muito esclarecedor, também essa questão que o Marcelo falou da oração para quem precisa, porque, nossa, isso acontece tanto, assim, às vezes, assim, muita gente pedindo oração, né, às vezes até pelo WhatsApp, desde faz uma oração por tal pessoa, pede a você, pede a todo mundo, às vezes pede no grupo, gente, por favor, faça uma oração para meu pai, que está desencarnando, tudo, e às vezes eu tento pedir que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, porque você realmente não sabe o que está acontecendo ali, né, e às vezes pedir, né, pode prejudicar, como o Marcelo falou, ainda bem que o Marcelo falou isso, assim, foi bem esclarecedor, porque semana passada mesmo eu tive um caso desse de pessoas próximas, amigos, que os pais a pai estava perto do desencarne, ela pedindo oração a todo mundo do grupo, e eu não sabia muito como proceder, mas pedi que fosse feita a vontade de Deus, né, de Jesus, para É que não interessante atrapalhe. para lembrar o Divaldo. O Divaldo conta muito, né, que teve um caso que ele quase morreu e que, assim, acho que pelo que ele conta, estava meio que já chegando no momento dele desencarnar. E foi dado uma moratória para ele, e ele coloca que ele tinha um desejo de fazer mais uns trabalhos na mansão e tudo mais, um trabalho no movimento espírita. Então, a gente, quando está fazendo a prece, a gente também que usa desses recursos, né? Fala assim, não deixa de ser a nossa vontade também, não é aquela que a nossa vontade vai imperar. A gente, é a mesma coisa assim, eu quero tão bem a minha mãe, né? E se ela continuar, por exemplo, você está para desencarnar, se ela continuar mais uns anos, a gente pode, né? Tipo, ela pode ter um contato mais com os netos. Ou seja, você usa aquela vibração de amor, mas sabendo que se não for aquela decisão divina, também é para o bem, entendeu? Tipo, a Sim. gente sempre tem que ter esse pensamento, né, de conexão com Deus. Então, assim, eu acho que, não sei se ficou mais claro um pouquinho, Daisy, né? Não que você não vai querer também pedir, eu acho que Deus dá essa opção para nós e a gente está aprendendo a saber o que é melhor, entendeu? Só que nós não somos deuses, né? Então nunca seremos deuses, mas, né, nós somos instrumentos da bondade divina. Eu acho que o que esse capítulo mostra muito bem isso também, né? Todos nós somos instrumentos que Deus utiliza para apoiar o próprio homem, ou seja, usar o homem com H maiúsculo, né, para apoiar o próprio homem, né, a humanidade. Tanto que ali no primeiro slide aparece, né, que Deus ele utiliza a criatura, né, através daquele que está se ligando, se sintonizando para ajudar o próximo. Então, quer dizer, daquele irmão que está ali buscando essa sintonia, ele vai, como tu bem colocou, Marcelo, a gente vai acabar sendo instrumento desse bem e Deus vai se utilizar, né, através dos seus mensageiros, da sua misericórdia, para que a gente beneficie mais pessoas, né? E esse caso do Divaldo é interessante porque, inclusive, a mãe dele, ele pede que a mãe dele
Não sei se é o mesmo exemplo, mas eu já ouvi a história dele também quando ele estava adoentado, que ele pede: minha mãe, eu vou desencarnar. Olha, eles estão decidindo, né? Ele conta. Então a senhora vai lá, a senhora é minha mãe, por favor, peça por mim. Ele, né, eu quero ficar mais um pouco. Então foi bem assim, a plateia riu e tudo, porque a senhora não é minha mãe, então pede lá para a reunião que vai ser feita para deixar eu ficar mais um pouco na Terra, né? E com esse propósito de fazer o bem, né? É como diz o Haroldo, aquele que tiver bem, quanto mais trabalho no bem, mais tempo de ficar na Terra, diz ele, diz o Divaldo, né? Trabalha no bem para ter mais tempo, vida longa. Bom, gente, deu 8 horas. Marcelo, poderia fazer a prece para a gente de encerramento? Faço sim. Obrigada. Então vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais esse momento de reflexão, de aprendizado. Querido Jesus, que esses ensinamentos que nós tivemos a oportunidade de refletir, de analisá-los, possam nos auxiliar na nossa jornada evolutiva, possam nos fortalecer no propósito do bem, possam nos alertar cada vez mais para a importância da prece, da comunhão contigo e com os bons espíritos, os nossos benfeitores, que nós possamos perseverar no caminho do bem, na vivência dos seus ensinamentos, para com todos aqueles que nós convivemos, seja no nosso lar, no nosso trabalho, com todos aqueles que temos convívio social, que possamos, através dos nossos exemplos, levar a sua mensagem de amor para aqueles que estão necessitados. Ampara-nos, Senhor, inspira-nos para que possamos auxiliar aqueles irmãos nossos que muitas vezes tu colocas no nosso caminho para darmos amparo, para darmos apoio. Abençoa, Senhor, a nossa família, os nossos amigos que não puderam estar aqui hoje, todos possamos ser envolvidos pela tua vibração de paz e de harmonia. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Obrigada, Regina, pelo